Recentemente foi lançado mais uma sequência do filme Deixados para Trás. E se você não assistiu o filme ainda, assista. É um bom filme. É um filme bem legal. Mas, legal ou não, algumas coisas no filme, elas não são consistentes. É claro, é muito difícil a gente alinhar os pensamentos, né? Muitas pessoas acreditam que vai ser de um jeito e vai ser de outro. E pessoas tementes a Deus, pessoas boas, pessoas que eu respeito bastante, pensam bem diferente de mim. Mesmo assim, eu quero deixar aqui a minha visão desse assunto. Toda a questão escatológica, ela envolve coisas que são um mistério, que a gente não sabe como vai acontecer, mas que são necessárias que aconteçam do jeito que está na Bíblia. Tem que acontecer do jeito que está lá. E uma coisa que eu sempre falo quando eu vou falar desse assunto é o seguinte: muita gente faz escatologia da forma errada, né? Muita gente olha para o mundo e tenta achar na Bíblia alguma coisa que esclareça o que está acontecendo no mundo. Tem que ser o contrário, a gente tem que olhar na Bíblia e então ver para onde o mundo está caminhando. É a Bíblia, na verdade, que é verdadeira, que é a palavra de Deus. Não é o mundo que é a palavra de Deus, é a Bíblia que é a palavra de Deus. E ela que vai ser o nosso norte, ela que vai nos direcionar. Então muita gente vê a movimentação da China, da Rússia, dos Estados Unidos e fica imaginando algumas coisas. Até aqui no Brasil, quem nunca ouviu ninguém falar que o anticristo era o Lula ou o Bolsonaro. Isso faz com que muita gente acredite em coisas que não são verdadeiras. O Papa que está hoje, né? Nós temos um Papa hoje aí, nós, eu não sou católico, mas existe um Papa hoje aí que ele é um comunista. E aí muita gente identifica que ele é o anticristo, porque ele está fazendo várias coisas que são contra a palavra de Deus. Mas não é desse Papa que isso aparece, né? Há muito tempo já, muitos cristãos acreditam que o anticristo ele vem da Igreja Católica, ele vem do Império Romano. Nesse filme é destacado que o anticristo ele vem da Europa, né? Então o nome dele lá é Nicolae Carpaccia, é um europeu. Isso não faz muito sentido para mim, tá? Eu sigo uma linha de pensamento de que o anticristo ele vem dos muçulmanos, ele vem ali do norte de Israel, ele tem que vir dali. Para mim é o que a Bíblia me mostra que faz mais sentido. Então algumas coisas que é dita ali no filme que eu quero dizer aqui a minha visão. E aí você vê o que você acha, tá certo? Então vamos lá. Primeiro essa questão, de onde vem o anticristo? O anticristo vem da Europa? Para mim não faz o menor sentido ele vir da Europa. Olha só, quando nós lemos a Bíblia, ali em Mateus 24, que é onde eu gosto de falar muito, para mim tem muita informação em Mateus 24, nós temos a informação de que o anticristo, como disse Jesus, ele vai entrar na Terra Santa. Então Jesus, ele cita inclusive o Daniel para falar disso, e ele fala assim, no capítulo número 24, no versículo 15. Quando, pois, vides que o abominável da desolação, de quem falou o profeta Daniel, está no lugar santo, aí quem lê entenda, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Porque quem estiver na Judéia, porque ele vai entrar no lugar santo é o templo, é Jerusalém, é a cidade santa, é Israel. Existe uma confusão por parte dos crentes, que é pensar que o anticristo ele vem por causa dos crentes, por causa da igreja. Ele não vem por causa da igreja, ele vem por causa dos judeus. Ele vem para invadir Israel. O anticristo é um castigo para o povo judeu. E é claro que ele vai pegar os cristãos por tabela, mas ele vem para o povo judeu. Então, ele vem invadir, ele vai invadir Israel, tá certo? Com base nisso, pensa comigo. Existe um povo que é declaradamente contrário a Israel, desde sempre. Quem é o povo que sempre foi inimigo do povo de Deus? Quem é o povo que sempre foi inimigo do povo de Israel? Sempre. O grande inimigo do povo de Israel sempre foram os filisteus. Eles sempre foram grandes inimigos do povo de Deus, né? Hoje ali onde estão os judeus, que nós conhecemos como Israel, também durante muito tempo foi chamado de Palestina. O que é a Palestina? A Palestina é o nome grego dado pelo imperador Adriano, que significa terra dos filisteus, porque ele fez isso de sacanagem mesmo. Quando ele expulsou os judeus, ele disse que a terra era dos filisteus. E os muçulmanos, eles conhecem isso, eles entendem isso, eles chamam aquela região de Palestina, porque eles se consideram os filisteus. Os filisteus são a descendência de Esaú e de Ismael, que são os muçulmanos. Eles dizem que são descendência de Esaú e Ismael. Eles são o povo de Deus de verdade, segundo eles, o povo de Alá. E os judeus são os enganadores que enganaram e roubaram a bênção para eles, né? Então, eles odeiam, eles são inimigos naturais dos judeus. Não é preciso que Deus levante um inimigo lá na Europa para atacar Israel, tendo aquele povo todo como inimigo ali. Já são inimigos naturais, estão bem ali em volta. Qual o sentido de Deus levantar um povo da Europa para invadir Israel,
tendo já os filisteus ali à porta, que tentam invadir Israel desde sempre. Existem muitos textos, para mim todos os textos, na verdade, que falam do anticristo, da destruição de Israel, enfim, todo texto que cita isso, que tem esse contexto de tribulação, de invasão de Israel, de anticristo, de fim, todas essas coisas, em todos os textos a gente consegue ver o povo dos muçulmanos ali claramente. Se você pegar todos os textos, todo texto que você, a partir de agora, você vai ler qualquer texto que fala sobre o anticristo e sobre a invasão ali, a terra de Israel. Aí você imagina muçulmano, você vai ver como é que bate certinho. Talvez você nunca tenha pensado nisso, mas se você pensar agora, nunca mais você vai imaginar que é o Papa, o que é Roma. Jamais você vai pensar isso. Tem vários textos que falam, eu não vou citar todos aqui, mas há um texto muito especial para você ver como faz sentido, né? Lá em Apocalipse, capítulo de número 20, no versículo de número 4, é um texto que eu acho muito claro, né? Porque sempre quando a gente vê falando sobre essa perseguição aos crentes, né, do anticristo vindo e tal, e aí vem a marca da besta, que eu vou falar um pouquinho disso também já, sempre tem aquela imagem do anticristo utilizando tecnologia avançada, armas laser às vezes, né, e prendendo o povo, procurando as pessoas com radar e tal. E aí nós vemos no versículo 4 do capítulo 20 de Apocalipse, dizendo assim: e vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas e nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Veja, está falando daqueles que passaram pela tribulação, que resistiram, que morreram, crentes, fiéis, eles não receberam a marca, o sinal, que é a marca da besta, e eles foram degolados. Quem é o povo que degola, gente? Quem é o povo que hoje, no século XXI, mata degolando pessoas? Será que Deus vai levantar o anticristo a sair da Europa para perseguir pessoas pelo mundo, degolando essas pessoas porque elas não têm a tal da marca? Não faz sentido. Os muçulmanos fazem isso, eles sempre fizeram isso. Degolar pessoas é um sinal, é um exemplo, é um símbolo. Eles matam por degolação, degolamento, não sei como se conjuga isso. Eles degolam pessoas. Então, para mim faz muito sentido que o anticristo ele venha ali dos muçulmanos. Eles vão perseguir as pessoas, vão degolar as pessoas, certo? Esse é um dos textos que eu acho muito importante. Tem outros. Em outro vídeo eu posso falar um pouco mais disso. Caso você queira, deixa aqui nos comentários. E aí, nós temos a questão da marca, né? A marca da besta. Nós temos um texto que fala dessa marca propriamente dita, que é ali no capítulo 13 de Apocalipse, no versículo 16 e diante, fala assim: e faz que todos os pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui é a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. E aí, é o único texto que fala assim mais claramente. Depois nós temos ali o capítulo 20 que fala, né, desse foram degolados porque não receberam a marca na testa ou na mão, mas só tem isso. E existem várias especulações, gente tentando adivinhar o que é a marca da besta e tal, e colocando chip como sendo marca da besta. Eu acho que não tem sentido para mim uma tecnologia ser a marca da besta, nenhum sentido. Pensa, aí alguém vai oferecer, uma empresa aí desenvolve e oferece um chip que você coloca na mão e você tem acesso a várias coisas com esse chip, e alguém fala, essa é a marca da besta. Mas por que? Com base em quê? Porque tem tecnologia, né? Nós estamos utilizando agora tecnologia. Você pode estar assistindo esse vídeo por um smartphone, tecnologia na sua mão, talvez na sua mão direita. Já pensou nisso? Né? Algumas pessoas podem ter pensado já que o smartphone era a marca da besta. Não tem sentido tecnologia ser a marca da besta. Por que isso seria a marca da besta, gente? Não entra na minha cabeça uma coisa dessa. Para mim, se você pensar bem, olha como fica claro se a gente imaginar com base em outro texto. Lá em Deuteronômio, capítulo de número 6, no versículo de número 8, é dito assim. Eu vou ler até um pouquinho antes, só para você ter uma ideia do que está dizendo, que ele está falando sobre o compromisso de ensinar a palavra de Deus, né? Moisés está falando do compromisso de ensinar a palavra de Deus, e ele fala assim: e essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falará assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as
atarás por sinal na tua mão e te serão por testeiras entre os teus olhos, na mão e na testa. As palavras de Deus na mão e na testa. Percebe? Mão e testa, mão e testa. Marca de Deus, palavra de Deus, mão e testa. Marca da besta, mão e testa. Não faz sentido que a marca da besta tem que ser alguma coisa referente à adoração. Quem mais utiliza a marca do seu Deus na mão e na testa? Adivinha? Sim, os muçulmanos. Os muçulmanos também utilizam a marca de Alá na mão e na testa. Então faz muito sentido que os muçulmanos vão obrigar as pessoas a adorarem a Alá, a se converterem ao islamismo. E quem não tiver essa marca de Alá na mão e na testa não vai poder fazer nada. Faz sentido ou não faz? Para mim faz muito mais sentido que seja isso do que um chip, certo? Depois nós temos, que também tem ali no filme, e é uma coisa que todo mundo fala, e eu não sei como as pessoas conseguem pensar nisso, que é a questão do anticristo dominar o mundo. E, gente, isso não é possível, tá? Não é possível. Ah, mas é o demônio, é Satanás. Se fosse possível, acho que ele já tinha até feito, né? Vamos lá, pensa bem. É claro que não tem como ele fazer nada ainda, porque o Espírito Santo está aqui na Terra, a igreja está na Terra, e é isso que impede a ação do Espírito Santo, como está lá em 2 Tessalonicenses. Paulo vai falar disso, que eu já falei até no outro vídeo, depois você dá uma olhada lá. Também tem um outro vídeo falando sobre isso, que o anticristo não vai dominar o mundo, não tem sentido o anticristo dominar o mundo. Se você pensar que o anticristo vem da Europa, por exemplo, vamos supor aqui que ele venha da Europa, não vem para mim, mas vamos supor que ele viesse. Nós temos 3 grandes grupos tentando dominar o mundo. Eu falo isso no outro vídeo, depois você olha lá. Né, que é o Ocidente, nós temos aqui os globalistas ocidentais, que eles utilizam ideologias para dominar as pessoas. Nós temos os eurasianos, que são os chineses, e também os russos. Eles querem dominar o mundo, sim, eles querem dominar o mundo, mas eles têm os seus próprios métodos, que não são os do Ocidente. E nós temos os muçulmanos, que sim, os muçulmanos querem dominar o mundo, que não é ideologia. O método deles é pelo terror, pelo medo, eles vão implantar o islamismo. Não tem como esses grupos andarem juntos, é impossível. Gente, se vocês verem qualquer grupo de dominação, pensa aqui no Brasil, né? Chegou ao poder aqui no Brasil o Lula e o Alckmin, né? O Alckmin é vice do Lula. Eles são a mesma coisa? Eles querem a mesma coisa? Olha, eles querem ir para o mesmo lado, eles desejam ir para o mesmo lado, mas os dois querem o poder, né? Qualquer momento aí o Alckmin vai dar uma facada nas costas do Lula. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe disso. E eles estão dominando junto por enquanto, tá? Se você pensar, talvez você goste um pouco de história, pense na Revolução Russa, lá de 1917. Nós tivemos 3 pessoas dominando ali naquele momento. O Lenin, o Stalin e o Trotsky. Eles dominaram, eles estavam indo para o mesmo lado, mas todos eles queriam poder. Todos eles queriam poder. Quando acontece a revolução, eles nem estavam na Rússia, eles tiveram que correr para lá para ver quem chega primeiro para tomar o poder. E o Lenin acabou ganhando vantagem, mas o Lenin, depois de 6 anos, ele morre, ele deixa uma carta dizendo, olha, não deixem o Stalin ficar no lugar, tem que ser o Trotsky. E o Stalin descobre a carta, ele bola o plano e ele expulsa o Trotsky e fica no lugar. Quer dizer, é uma crocodilagem gigante, não tem como. Eles podem se apoiar de alguma forma, como a esquerda ocidental, ela apoia os muçulmanos de alguma forma. Eles são contra os judeus e os cristãos e apoiam os muçulmanos, porque eles também são contra os judeus e os cristãos. Mas só por isso. Se eles tiverem que se enfrentar, eles vão se enfrentar. Tá? Então eles vão se apoiar até certo ponto. Mas eles não são amigos. Eles não vão um dominar o outro. É impossível que isso aconteça. Então o anticristo ele não vai dominar o mundo. Não faz o menor sentido isso. E aí, só para finalizar, uma última coisa que o vídeo fala, e eu já deixei, o filme fala, eu já deixei no outro vídeo, é a questão de quem não será arrebatado. Eu recomendo que você assista esse vídeo, que eu falo um pouco mais lá sobre o que Jesus fala disso. Né? No filme tem um pastor que não é arrebatado. Ele disse que não foi arrebatado porque ele não acreditou no arrebatamento. Ele queria ficar mais tempo. Bem, não é assim. Esse não é o critério para ser arrebatado. O critério para ser arrebatado é estar em Cristo, fazendo a vontade de Cristo. Você pode não acreditar no arrebatamento. Você pode dizer assim, eu não acredito em arrebatamento. Não tem problema. Se você estiver fazendo a vontade de Cristo, no abrir e fechar de olhos, você estará com ele também. Tá certo? Então, ficou alguma dúvida? Você discorda de alguma coisa que eu falei? Deixa um comentário aqui pra mim, se você concorda, se faz sentido. Manda esse vídeo para outra pessoa. Se você não é inscrito, se inscreve nesse canal, curte e que Deus abençoe sua vida. Até um próximo vídeo.